Olá, amigo concurseiro! Professora Alane Belfort, agora resolvendo questões sobre remédios constitucionais. Vamos ao quadro. Primeira questão. O habeas data não se presta à retificação das informações constante de bancos de dados de entidades públicas. Gente, o habeas data, vamos lá. O habeas data, ele tem três finalidades, tá certo? Ele vai servir para ter acesso à informação pessoal sobre o próprio impetrante, tá certo? Vai servir também para retificar esses dados e para complementá-los. Ok? Só que é o seguinte, deixa eu chamar a atenção de vocês para um detalhe. Peraí, eu tô achando esse negócio muito grosso. Vamos pra cá. Aqui de uma outra cor. Deixa eu ver. Azulzinho. Pronto. Essas duas primeiras finalidades aqui, gente, tá? Até retificar, estão previstas de forma expressa na Constituição Federal. Agora, essa finalidade aqui de complementar as informações, na verdade, está prevista na lei do habeas data, ok? Mas voltando aqui para a nossa questão, o habeas data, ele não se presta a retificar essas informações. Olha aqui o que é que a gente viu. Uma de suas finalidades é sim retificar essas informações pessoais. Então, nossa resposta é errada, tá certo? Vamos para a próxima. A ação popular deve ser proposta somente por partido político ou representação no Congresso Nacional? Bora marcar logo. Errado. O que está errado aqui? Seguinte, a ação popular, a sua legitimidade ativa é apenas do cidadão. E quem é cidadão? O brasileiro que está em pleno gozo dos direitos políticos. Então, olha o que a nossa questão está dizendo. Que a ação popular deve ser proposta somente por partido? Pronto, já achamos o erro aqui. Errado. Apenas o cidadão. Próxima questão. Terceira. Mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político que tenha representação no Congresso. Olha que maravilha. Show de bola, certo? Gente, vamos lá. Vou ensinar você uma dica legal para você aprender a memorizar quais são as instituições que têm legitimidade ativa no mandado de segurança, tá certo? Vou dar um bizu aqui legal para você. Legitimidade ativa do mandado de segurança coletivo, tá certo? Então, vamos a eles. Pra cá. Mudando de cor, que eu gosto de tudo colorido. Seguinte. Partido com representação no Congresso Nacional. Segundo. Entidade de classe. Terceiro, organização sindical. Quarto, associação. Só que não é qualquer associação. Ela precisa preencher pelo menos 2 requisitos. Quais são esses 2 requisitos? Vamos lá. Ela tem que estar legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano. Ok? Então, você vai ter que memorizar essas informações? Vai, certo? É super importante você lembrar quais são os legitimados ativos para o mandado de segurança coletivo. Bizu, certo? Para você nunca mais esquecer dessa informação. Vamos lá. Você sabe que eu sou a Maria Bizu, então tudo eu crio Bizu para facilitar a sua vida. Olha como é que você vai memorizar. Paresia. Opa, botando aqui direitinho.
paresia 1, tá certo? Esse é o bizu que você vai memorizar. Como é que ele funciona? Da seguinte forma, deixa eu grifar aqui. Pronto. Como é que ele funciona? Vamos lá. Deixa eu botar aqui de que cor? Vermelhinho. Olha como dá certo. Par, certo? Partido político com representação no Congresso Nacional. Deixa eu até separar aqui. Entidade de classe. Organização sindical. E a letra A associação. Ah, professora, e o que é esse número 1? É para você lembrar que a associação, ela necessariamente tem que estar em funcionamento há pelo menos 1 ano. Por isso o número 1, tá certo? E ainda dou uma dica, uma questão bastante repetitiva em concurso público é a seguinte, que o partido, por exemplo, tá? O partido, para poder impetrar mandado de segurança coletivo, ele tem que ter no mínimo 1 ano. Verdadeiro ou falso? Falso. Gente, esse requisito de estar em funcionamento há pelo menos 1 ano é apenas da associação. Não é requisito do sindicato, não é requisito da entidade de classe e não é requisito do partido político. A única instituição que tem esse requisito é a associação. E como é que você vai memorizar essa informação? Seguinte, olha o bizu como fica legal. É só você lembrar de que a instituição que tem esse requisito de 1 ano é simplesmente que está mais próxima do número 1 no nosso bizu. Ou seja, o que está mais próximo do número 1? A letra A. Então, esse requisito, ele é apenas da associação, tá certo? Não é da organização sindical, não é da entidade de classe, não é do partido político. Então, lembre assim, o requisito do número 1 é o que está mais próximo a ele, a letra A, associação, ok? Show de bola? Bora para a questão. Então, vamos lá. Mandado de segurança coletiva, ele pode ser impetrado por partido que tenha representação no Congresso? Show de bola, né? Como a gente acabou de ver. Para a próxima. A legitimidade para a impetração de habeas corpus é universal. Vamos grifando as principais informações para não passar nenhuma palavra despercebida. Abrangendo a pessoa jurídica e também aqueles que não possuem capacidade civil plena. Então, gente, pessoa jurídica, ela pode impetrar habeas corpus? Gente, pode, tá certo? A pessoa jurídica, vamos lá puxar algumas observações aqui. A pessoa jurídica, ela não pode ser paciente de um habeas corpus. O que é paciente, professora? É a pessoa que está tendo a sua liberdade de locomoção violada por ilegalidade ou abuso de poder. Então, ela não pode ser paciente. Ela não pode sofrer violação no seu direito de locomoção porque ela não tem liberdade de locomoção, tá? Mas a pessoa jurídica, ela pode ser impetrante. Ou seja, autora da ação. Tá? Ela pode sim impetrar o habeas corpus, certo? Então, até aqui, show de bola. Continuando aqui nossa questão. E também aqueles que não possuem capacidade civil plena. Ou seja, exemplo, um menor de idade, ele poderia impetrar habeas corpus? Pode, tá certo? Pode impetrar habeas corpus. E vou até acrescentar, vou além do que a nossa questão está determinando. Quem é que poderia impetrar habeas corpus, certo? Trazendo aqui as informações mais recorrentes em prova, tá? Então vamos lá, ó. Tem legitimidade universal, né? Incluindo quem? Quem é que também poderia? Ó, o estrangeiro. Ele pode impetrar HC, mas com observação. Tem que escrever em português. Tá certo? É uma jurisprudência do Supremo. Quem é que pode mais? Menor de idade, como a gente acabou de ver. Quem mais? Analfabeto. Só que o analfabeto, ele vai ter que impetrar arrogo. O que é arrogo? Chama 2 testemunhas para certificarem de que aquelas palavras foram proferidas pelo analfabeto e não pela pessoa que efetivamente escreveu,
tá? Isso nós chamamos de arrogo, e até mesmo quem? Estrangeiro, menor de idade, analfabeto e insano mental. Tá certo? Então, insano mental também poderia. Porque, gente, o habeas corpus, a sua legitimidade, ela é independentemente da sua capacidade civil ou política. Tá certo? Então, qual é a nossa resposta? Show de bola, certo. Próxima. Uma entidade de classe que não estiver em funcionamento. Olha aí, vamos grifando as principais informações, tá certo? Uma entidade de classe que estiver em funcionamento há apenas 6 meses não possui, por essa razão, legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo em defesa de interesse de seus membros. O que foi que nós vimos lá naquele esqueminha? De quem é o requisito de estar em funcionamento há pelo menos um ano? Apenas da associação. A entidade de classe, ela precisa estar em funcionamento há pelo menos um ano? Não, senhor, tá certo? É só requisito da associação. Então, nossa questão está errada, tá certo? Porque ele está dizendo que ela não poderia. E uma entidade de classe de um dia já poderia impetrar, porque não tem prazo mínimo, ok? Vamos lá, próxima. Qualquer associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano é parte legítima para propor ação popular que visa a anulação de ato lesivo ao patrimônio público ou ao meio ambiente. Gente, bora lá. Essa questão eu acho linda. Por quê? Porque realmente acaba trazendo um pouquinho de dúvida no aluno, porque mistura dois incisos e a pessoa não sabe mais onde é que se encontra nada, né? Mas eu vou esclarecer tudo para você. Vamos separar aqui as informações. Quem é que pode impetrar, no caso, propor uma ação popular mesmo, hein? Que a gente acabou de aprender? O cidadão. Quem é cidadão? Quem está em pleno gozo dos direitos políticos. Então vamos lá. Uma associação, ela pode ser considerada um cidadão? Ela vota por acaso? Está em pleno gozo dos direitos políticos? Não. É uma pessoa jurídica. Pessoa jurídica não vota, não está em pleno gozo dos direitos políticos. Então já sabemos que a nossa resposta está errada. Tá certo? Só quem pode propor ação popular é o cidadão. Mesmo que essa associação ela proteja o meio ambiente, o patrimônio público, o patrimônio histórico-cultural ou a moralidade administrativa, não interessa, tá? Somente o cidadão, quem está em pleno gozo dos direitos políticos, que pode propô-la. Próxima. Um estrangeiro residente no Brasil, após ir ao jogo da final da Copa do Mundo de 2014, foi preso pela polícia, certo? Durante uma briga na saída do estádio. Nessa situação, independentemente da intervenção de qualquer autoridade consular de seu país, o estrangeiro poderá impetrar diretamente um pedido de habeas corpus. E aí, gente, o que é que nós tínhamos aprendido há pouco? Que o estrangeiro, ele também vai poder propor, no caso, impetrar um habeas corpus. Mas qual é a condição que o Supremo determina? Que tem que ser em português, necessariamente, tá certo? Então, o que que acontece? Perceba que a nossa questão está certa. Porque o estrangeiro pode sim propor. Ah, professor, independentemente da autoridade consular, ele sozinho, do jeito que ele tá ali, como já aconteceu, rasga um pedaço do lençol lá da penitenciária, ou lá da delegacia, ou então, como também já houve um caso, acho que foi aqui no estado do Ceará, em que um preso utilizou 2 metros do rolo do papel higiênico para poder escrever seu habeas corpus. É assim, do jeito que der, do jeito que ele está, onde ele estiver, ele vai poder propor, ação, no caso, o habeas corpus dele, tá certo? Bora lá, para a próxima. O mandado de injunção é impróprio para pleitear em juízo o direito individual líquido e certo decorrente de uma norma constitucional autoaplicável. Vamos por partes? Vamos lá. Olha, mandado de injunção, ele é impróprio, ok? Para pleitear em juízo o direito individual líquido e certo decorrente de norma constitucional autoaplicável. Gente, certo.
Por quê? O que é norma constitucional auto-aplicável é aquela que tem aplicabilidade imediata. Ou seja, que ela está pronta para ser utilizada, tá certo? Então, se ela não precisa de uma lei regulamentadora, ela é auto-aplicável, não vai realmente poder ser impetrado um mandado de injunção. Por quê? Porque o mandado de injunção ele serve para isso, para poder suprir a omissão legislativa. Quando a Constituição ela te dá um direito e diz que precisa de uma lei para regulamentá-lo, se essa lei não existir, você vai se valer do mandado de injunção. Ele serve para isso. Então, se tem uma norma que não precisa de lei para regulamentar, para que você vai querer impetrar mandado de injunção? Tá certo? Então, é impróprio mesmo. Certíssimo. Próxima questão. A legitimidade ativa do habeas data, vamos grifando, destinado a assegurar o conhecimento de informações relativas ao impetrante, constante de registros ou bancos de dados, está adstrita às pessoas físicas. Ou seja, só quem pode impetrar habeas data é pessoa física? Errado, tá? Quem é que poderia impetrar HD? Legitimidade ativa. Vamos lá. Colorir isso aqui. Pessoas físicas inclusive os estrangeiros e também pessoas jurídicas. Tá certo? Então, essa é a legitimidade ativa do HD. Vamos para a próxima. 10. Considere que seja publicada no sítio eletrônico do CNJ matéria com informações sobre processos judiciais em que José figure como réu. Nessa situação, José poderá valer-se de habeas corpus para pleitear a retirada da reportagem do referido sítio de forma definitiva. Gente, vamos lá. Por acaso, é o habeas corpus que protegeria esse direito aí do João? Deixa eu ver, o personagem é João? Não, é José, tá certo? Seria o remédio constitucional adequado para proteger esse direito do José? Não. Qual é o direito que o habeas corpus protege? Liberdade de locomoção. Em algum momento aqui, a liberdade de locomoção, ela está sendo ameaçada ou violada? Não, de forma nenhuma. Tá? Então, não caberia habeas corpus nessa situação. Está faltando o item aqui, tá, gente? Mas eu vou botar de caneta mesmo, só para ficar mais claro para você, ó. Certo, errado. Qual é a nossa resposta? Botando aqui com uma outra cor. É o quê? Tá dizendo que pode, né? Do habeas corpus? Então, está errado, ok? 11. Suponha que um partido político representado na Câmara por apenas um deputado federal pretenda impetrar mandado de segurança coletivo para a defesa dos interesses de seus integrantes. Show de bola! Nessa situação, o partido político, ainda que não tenha representante no Senado, terá legitimidade ativa para ajuizar o ajuizamento da ação. Então, gente, olha aqui, a pergunta básica, resumindo aqui a história, é: por acaso, mandado de segurança coletivo, tá? Ele pode ser impetrado por um partido político que tenha apenas um representante lá no Congresso Nacional, ou seja um deputado federal ou então um senador, bastando um, ou precisaria ter um deputado federal e um senador. Sabe qual é a resposta, gente? É que é ou. Não precisa ter um senador e um deputado federal, não. Basta um ou outro. É suficiente para que esse partido tenha representação no Congresso. Então, nossa resposta é certo. Tá ok? Então, ele pode realmente impetrar o mandado de segurança coletivo.
12. Para que uma entidade de classe ajuize mandado de segurança coletivo em favor de seus associados, além do prazo mínimo de 1 ano, de regular a existência dessa entidade, é necessário que ela conte com a autorização da respectiva assembleia. Então, gente, no meio já da frase percebemos um erro, né? Qual é a instituição que tem que estar em funcionamento há pelo menos 1 ano para poder impetrar mandado de segurança coletivo? É a associação. Lembrem, mais uma vez aqui, ó, o bizu lá. Deixa eu apagar aqui. Sempre eu quero colocar um R no lugar do A. Vamos lá. O bizu. Paresia 1. Quem é que está mais próximo do número 1? A letra A, tá certo? Então, recapitulando. Errado. 13. Uma das garantias fundamentais aos direitos humanos, o mandado de segurança é a ação constitucional impetrada contra a autoridade coatora, pública ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do poder público, responsável pela ilegalidade ou abuso de poder. Então, gente, realmente, o mandado de segurança, ele é uma garantia fundamental? É. E você realmente deve impetrar o mandado de segurança contra a autoridade pública ou alguém que trabalha numa empresa privada, mas contanto que essa empresa privada tenha atribuições públicas, de natureza pública? Exatamente. Então, nossa resposta está certa. 14. Terá legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo o partido político que tenha, no mínimo, um representante na Câmara dos Deputados e um no Senado. E aí, o que é que você me diz? O que a gente aprendeu há pouco? Que basta um dentro do Congresso todinho. Pode ser um deputado ou um senador. Então, a grande palavra errada de toda essa assertiva aqui é a palavra, né, I, ok? Então, está falso. O correto é ou. 15. De acordo com o Supremo, o habeas data não pode ser utilizado para garantir o conhecimento de informações concernentes a terceiros. E aí, tu acha que o habeas data, ele não serve para você ter acesso à informação de uma pessoa que não seja você mesmo, o titular da informação? Certíssimo, tá? Gente, o habeas data, ele é personalíssimo. O que é que significa isso? Que somente o titular da informação pode ter acesso a ela, ok? Você não pode ter acesso à informação de terceiros, informação alheia. 16. Qualquer cidadão é parte legítima para propor mandado de segurança coletivo? E aí, quem é que pode propor o mandado de segurança coletivo? Paresia 1. Em algum momento aqui do nosso bizu do Paresia 1 está sendo citado cidadão? De forma nenhuma. Tá certo? Então, o cidadão não pode impetrar um mandado de segurança coletivo. 17. Se o prefeito de determinado município realizar uma contratação com a empresa de sua esposa para aquisição de computadores por preço muito acima do mercado e sem licitação, em flagrante lesão ao patrimônio público e à moralidade administrativa, qualquer cidadão poderá ajuizar ação popular visando a anulação desse ato, tá? Então, gente, perceba, tá dizendo, resumindo aqui a história, né? Ele contou uma historinha legal, só que a principal informação tá aqui no final. Ação popular. Para ajuizar uma ação popular, pode ser qualquer cidadão que pode fazer isso? Para anular esse ato através da ação popular? Pode. Se é cidadão, já está dizendo, tá, que está em pleno gozo dos direitos políticos. Só é cidadão quem está em pleno gozo dos direitos políticos. Tá certo? Então, nossa resposta, certo. 18. Negado formalmente
o pedido de informações sobre a carga horária de trabalho de determinado servidor do TCE Rio Grande do Sul, feito ao tribunal por um estrangeiro naturalizado brasileiro? Eu não sei, gente, porque que essa questão, sinceramente, olha como é que ela falou. Um estrangeiro naturalizado brasileiro. Gente, se o estrangeiro ele se naturalizou brasileiro, ele não é mais estrangeiro. Ele agora se tornou um brasileiro, tá certo? Então, sinceramente, eu não sei nem por que essa questão utilizou essa expressão aqui, mas tudo bem. Bora lá. Esse estrangeiro poderá impetrar habeas data para pleitear o atendimento de sua solicitação, tá certo? Então, olha a historinha. Negado formalmente o pedido de informações sobre a carga horária de trabalho de determinado servidor, uma pessoa, olha aí, vamos analisar a história. Tem uma pessoa que foi lá no TCE do Rio Grande do Sul querer saber informações da jornada de trabalho de um certo servidor, tá certo? Feita ao tribunal por um estrangeiro naturalizado brasileiro. Ou seja, essa pessoa que foi pedir essa informação era um brasileiro naturalizado, ok? Esse estrangeiro poderá impetrar, olha aí como é que a questão fala, ainda chama de estrangeiro de novo, né? Não é estrangeiro, é brasileiro já. Esse estrangeiro poderá impetrar habeas data para pleitear o atendimento de sua solicitação. Gente, o habeas data, ele só permite que você tenha acesso a que tipo de informação? Informação sobre a pessoa do impetrante. Não dá direito de ter acesso à informação de terceiros, tá? Não dá direito de ter acesso à informação de terceiros. E por acaso a informação que ele está querendo saber é sobre ele ou é sobre um servidor que trabalha lá no TCE do Rio Grande do Sul? Não é sobre ele. Então, ele não pode ter acesso. Você não pode se utilizar do habeas data para isso, ok? Então, vamos para a próxima. 19. Para propor ação popular, objetivando anular ato lesivo. Vamos grifando logo. Ação popular, objetivando anular ato lesivo ao patrimônio público, não é necessário que o indivíduo esteja no gozo de direitos que lhe permitam participar da vida política. Olha aí. Não é necessário que o indivíduo esteja no gozo dos direitos que participam da vida política. Resumindo, direitos políticos, tá certo? Então, para poder propor uma ação popular, precisa ou não precisa estar em pleno gozo dos direitos políticos? Precisa. Apenas o cidadão tem legitimidade para propô-la. Então, se está dizendo que não precisa, é porque está errado. Próxima. Sendo a obtenção de certidões em repartição pública, que objetiva o esclarecimento de situações de interesse pessoal, um direito assegurado a todas as pessoas, caso haja negativa na via administrativa em atender à solicitação de emissão desse tipo de certidão, o interessado poderá impetrar mandado de segurança. Vamos grifando. Pleiteando sua emissão. Então, olha a história. Tem uma criatura querendo ter acesso, obter uma certidão, tá? Foi lá na repartição pública, pediu, mas esse pedido foi negado. E aí, o que é que ele pode fazer agora, certo? Ele vai, nesse caso, poder impetrar mandado de segurança. Nossa questão está certa. É o remédio constitucional adequado para solucionar esse tipo de problema, ok? Então, gente, espero que vocês tenham gostado, certo, dessas 20 questões relacionadas aos remédios constitucionais. No próximo vídeo, resolveremos questões sobre segurança pública, artigo 144 da nossa Constituição. Professora Alane Belfort, resolvendo questões junto com vocês. Até a próxima. Beijos!